Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Fala, nossos amigos, está começando agora mais um episódio do podcast Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Estamos começando hoje a segunda parte da nossa entrevista com o professor, pesquisador, doutor Fabiano Perina, essa pessoa fantástica que nos deu várias aulas da cultura do algodão, e ninguém mais, ninguém menos, nosso velho companheiro, Lucian. Então, Lucian, se apresenta aí pro pessoal. Fala aí, pessoal. Bom, para quem não me conhece, Lucian Carvalho aqui, também sou engenheiro agrônomo junto com o Pérez aí nesse desafio. Para quem já me conhece, beleza? Isso aí, valeu. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast. Quem me conhece aí, beleza? Bom, tamo aí, tamo junto. É isso aí, pessoal. Igual o Pérez falou aí, foi um episódio de bastante bagagem, deu um pouco de sorte aí do Fabiano estar com tempo disponível, né? Normalmente tudo, ainda mais nesse tempo aí de pandemia, todo mundo aí no home office, né? É difícil você ter um tempo disponível, mas a gente encaixou e dividiu em duas partes aí para você. Essa segunda parte está sensacional. É isso aí. Então, só um pequeno... A gente não vai fazer um grande resumo, porque a gente quer que vocês ouçam a primeira parte, mas... Caso você tenha caído de paraquedas já nesse episódio... O problema é seu, você volta lá na primeira parte e escuta a primeira parte. É isso aí. Mas basicamente é um episódio bastante focado em algodão e também no gerenciamento de água. Então, sistemas de produção, nematóide, podridão das maçãs. Então... um episódio de bastante bagagem técnica. Agora, nesse segundo episódio, né, na parte 2, vocês vão ver um pouco mais do background, de estudo, metodologia científica, banco de dados, como cruzar todas essas informações. Então, é isso aí. Fique com a gente. Está começando agora a segunda parte da entrevista com o Fabiano Perina, nos sistemas de produção do algodão. Valeu! Bom, eu tive a oportunidade no ano passado de participar aí de mais uma jornada agronômica aqui, promovida aqui nos Eduardo, natural, promovida pela Agrolem, várias parceiras e a ABAPA também, aí, e outras. E você fez uma palestra, Fabiano, contando ali um pouco sobre a sua experiência, sobre uma viagem que vocês fizeram para Israel, né, a missão Israel aí, promovida pela ABAPA, sempre está trazendo muita coisa boa aí para o agronegócio do Oeste da Bahia. E eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência, o que você viu lá de novidade. A gente está longe desses caras, Fabiano, não estamos. O que está faltando para nós, o que você trouxe de experiência e de lição dessa viagem, e se você quiser comentar sobre outras viagens e outras experiências, fica à vontade, Fabiano. Sim, Luciano. Pois é, o ano passado, meados de julho do ano passado, nós fomos nessa missão junto com a ABAPA, os produtores de algodão aqui da região oeste da Bahia, para Israel, conhecer o que eles têm de tecnologia, que é a filosofia de trabalho, como eles fazem agricultura em Israel, né? Então nós andamos lá o país de norte a sul, né? Andamos todo o país de Israel, né? Um país relativamente pequeno quando a gente compara com o Brasil. Para a gente ter uma ideia, aqui na região oeste da Bahia, eu tive essa curiosidade de saber o território de Israel total, né? São 22 mil quilômetros quadrados, né? Aqui no oeste da Bahia, a cidade de Barra, se não me falha a memória, são 7 mil quilômetros quadrados, e São Desidério tem 15 mil quilômetros quadrados. Então, somando São Desidério e Barreiras dá Israel, em termos de área. Então, é um país bem pequeno comparado com o nosso, mas que teve suas raízes, conflitos enormes, guerras constantes. Então, os caras tiveram que se reinventar N vezes. Muitas guerras, muitas destruições, eles tiveram que a todo momento estar se superando, né, perdendo tudo que tinha, novamente recuperar e inovar. E fatalmente a tecnologia passa por isso. Então eles têm uma formação em termos militares, né, de exército
e todo militar, né, todo israelense, homem ou mulher, fica no exército. Né, o homem são 5 anos e a mulher parece que é 2 ou 3. E ali dentro do exército eles precisam estudar, e eles estudam muita coisa de tecnologia. Então, na hora que eles saem do exército, eles vão aplicar o que eles aprenderam em alguma área, seja na agricultura, seja na área de mobilidade urbana, enfim. Então é muito legal, realmente é muita coisa que chama atenção. O país deles, eles têm apenas 20% da topografia do país favorável para a agricultura, então eles investiram muito na, digamos assim, sistematização das terras para que elas fossem mais planas e conseguissem plantar, né? Eles têm um problema seríssimo de chuva, né? Para vocês terem uma ideia, o local que chove mais em Israel é lá ao norte, bem no cantinho de Israel, que chove até no máximo 1.000 e poucos milímetros. Mas na média, Israel, metade de Israel, 2/3 do território é deserto, né? Chove abaixo de 200 milímetros, né? Então eles fazem agricultura nesse país. Então a maioria das tecnologias que vimos lá são altamente adaptadas à eficiência do uso da água. Então a água é muito cara, né? Eles têm processo de dessalinização de água do mar, né? A gente sabe que é um processo caro, mas eles utilizam essa água para beber e utilizam essa água também como irrigação complementar, como irrigação na agricultura. Então, parte da água deles é vindo lá do Galileia, parte é água dessalinizada do mar Mediterrâneo. Então, tem essa tecnologia base, né, dessa dessalinização e muita tecnologia para irrigação, muita tecnologia mesmo em termos de irrigação mais eficiente. Então, desde sistemas mais adaptados para fazer irrigação taxa variável, por gotejamento, softwares altamente conectados e interligados com relações de clima e disponibilidade de água no solo. Isso tudo a gente viu lá. Agora, o que chamou muita atenção nossa e minha em particular foi a união dos israelenses, dos produtores de Israel. Eles são muito unidos. Com certeza, isso foi o fator determinante que eles conseguissem construir o país e superar as dificuldades. Então, nós vimos lá, por exemplo, produtores, muitas vezes, o levantamento de pragas deles, quem faz é a mesma empresa. Então, eles compartilham de uma forma muito amigável e fácil, sem problema de desconfiança dos seus vizinhos que estão ocorrendo. Então, essa união, com certeza, foi o que impulsionou eles a ter um desenvolvimento muito acelerado e ser um país modelo. Mas eu acredito bastante que tudo que a gente viu lá não é tão fora do comum e nada distante do que nós temos no Brasil. Eu acho que nós temos tecnologias excelentes desenvolvidas aqui no Brasil, que muitas vezes nós brasileiros temos aquela mania de nos autodenegrir, né? Temos uma autoestima muito baixa. Isso fica muito claro quando a gente vai morar no exterior e passa um tempo lá e começa a trabalhar com o nosso jeito brasileiro de ser, que eu acredito que a grande maioria são brasileiros trabalhadores, muito determinados, motivados, que trabalham muito, que querem gerar resultado, que são eficientes e que acabam se destacando lá fora. Não é incomum a gente ver brasileiros que se destacam em Israel, nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Então, é por isso que o brasileiro tem nesse sangue, né, essa vontade de fazer acontecer, de fazer a diferença. E eu acredito que nós temos muitas tecnologias no Brasil que fazem diferença e que muitas vezes a gente tem essa mania, né, de valorizar o que é de outro país, feito em outro país. Não desmerecendo Israel, os Estados Unidos, países que produzem tecnologia, Alemanha, Japão, enfim, todos os países produzem. Mas nós precisamos aprender com eles o que eles fazem, qual é o fator que faz com que eles se destaquem nessa área. E para mim o fator que destoa muito é a grande união, e fazem de tudo para que o país deles esteja em evidência, que eles consigam ter rentabilidade com aquela tecnologia, que consiga ter aquele foco para o norte, para a eficiência. Então, o que me chamou a atenção lá em Israel, especificamente, foi isso. Eles são muito unidos, eles trabalham junto para vender a imagem do país deles. Eles, nenhuma hora eles
denigrem, se autodenigrem a imagem. Né? Então isso me chamou muita atenção, isso realmente é algo que tem que aprender muito, pessoal. Né? Então basicamente foram muitas tecnologias, são muitas tecnologias, a grande maioria adaptadas ao uso eficiente da água, que é um recurso caríssimo para eles. Pra vocês terem uma ideia, os israelenses algumas vezes evidenciaram, e claro que eles não medem o custo de produção deles muitas vezes em produtividade, e sim na eficiência da água. Quantos milímetros eles usaram para produzir quantidade X de quilos ou toneladas por aqui. Uau, até parando você, interrompendo você um pouquinho, Perina, explica um pouquinho, assim, eu acabei de ficar espantado, como que eles medem a eficiência, não é em produtividade, é no uso da água. Então se eles produziram, vamos dizer assim, 100 maçãs com 100 litros de água, e o vizinho produziu 200 maçãs com 400 litros de água, então quem cara que produziu, vamos dizer assim, a menor quantidade de água a produção com a menor quantidade de água, né, acho que por fruta ou por grão, seja o que for, foi o cara mais eficiente? É isso que você quer dizer? Exatamente isso, Péricles. A gente foi visitar as fazendas deles, né, e começa por aí, né, as fazendas deles, eles produzem a grande quantidade de agricultores que tem lá, eles são uma comunidade de produção chamada kibbutz. Então, dentro daquele kibbutz são vários produtores, ali cada um tem, são famílias, né, unidas, produzindo junto, e eles deixaram claro para nós que a água é um custo muito caro. Para vocês terem uma ideia, tem algumas culturas lá que o custo de produção deles, 70% do custo é água. Então é um custo muito alto. Eles têm infraestrutura espalhada por todo o país de tubulação de água para irrigação. Essa água, eles também, além da dessalinização reciclada, o que é água reciclada? Água de esgoto, né, doméstico ou industrial, que eles fazem um tratamento e ela volta. Aí tem diversos tipos, basicamente 3 tipos de tratamento: primário, secundário e terciário. Eles usam essa água para irrigação, mas essa água, até mesmo essa água, ela tem um custo por metro cúbico. E o produtor, né, aqueles kibbutz, eles têm uma cota estabelecida por safra para eles utilizarem de água. E eles usam esses metros cúbicos de acordo com o estabelecimento pré-realizado. Se eles passarem da cota, o custo da água aumenta, chega a aumentar 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então fica muito caro, né? Então, quanto mais eficiente eles forem no uso da água, mais rentabilidade eles vão ter. Então é basicamente isso mesmo. Eles nos disseram em vários, vamos falar assim, fazendas diferentes, vários kibbutz diferentes, que eles fazem essa mensuração de quanto eles produzem por metro cúbico de água. Então você vê o tamanho da preocupação deles. Então eles têm essa busca incessante por ser eficiente, justamente pela dificuldade que eles têm permanentemente imposta, né? Que é a falta de água. Então a dificuldade faz a pessoa sair da zona de conforto. Então, se nós lembrarmos ali que eu falei no início, que Israel, onde tem uma boa média de chuva por ano, que é 1/3 do país, chove em média 600 milímetros, é o que a gente tem em média em grande parte da área onde semiárido do Brasil. Então, nesses locais, a dificuldade de produzir, nós poderíamos tranquilamente usar muito do modelo que Israel fez, né, para conseguir superar essa dificuldade, conseguir tornar a terra produtiva, que é basicamente o que eles fazem lá, né? Então, frisando, 1/3 do país tem 600 milímetros em média, os outros 2/3 é abaixo de 200, considerado ambiente de deserto mesmo, né? E eles produzem muito ali também. Então, é basicamente isso, eles são muito eficientes realmente. E até agora, comentando um pouco, né, a gente tem no oeste da Bahia, um dos grandes problemas do oeste da Bahia é a falta de chuva. O que você acredita, né? Nós conhecemos, trabalhamos ali com um produtor que consegue fazer algodão com 800 milímetros de água. O que você acredita que seria aí um melhor uso? Você comentando também da parte da podridão das maçãs, né, que você falou das chuvas intermitentes e também dessa viagem a Israel, como que você acredita que a produção do algodão, o sistema de produção do algodão
poderia evoluir para o melhor, vamos dizer assim, para o melhor uso das águas das chuvas? Como que você acredita, havendo também situações do oeste da Bahia, diferentes regiões pluviométricas na mesma região, então tem área que chove 1.800 milímetros, tem área que chove 1.000. O que você acredita e vem percebendo de toda essa situação, né, de uso d'água? Péricles, na realidade, eu acho que nós temos uma situação, quando a gente acabou de falar de Israel, uma situação muito confortável aqui, né? A gente, na verdade, tem problemas, o apodrecimento é o problema de excesso de chuva, né? 800 milímetros é suficiente para produzir algodão, ok, mas nós sabemos que o grande problema é a distribuição das nossas chuvas, né? Então, acredito que nós vamos ter, com certeza, no futuro, que vamos ser cobrados e vamos ter que ser mais eficientes também no uso da água, especialmente em áreas irrigadas, e acredito que no futuro o país precisa, né, adotar também sistemas de irrigação que captam água, mas também que sejam mais eficientes no sentido de recuperar. A gente, não só nos ambientes de produção, mas na cidade a gente desperdiça muita água. Então, obviamente, por esse recurso não ser tão escasso aqui no nosso país. Mas eu acredito realmente que para o algodão, o que nós temos de chuva é suficiente. Nós não temos muito o que fazer em termos de janela, obviamente, mas acredito que o país pode evoluir muito e há muita coisa de tecnologia de Israel, de outros países, no que diz respeito ao tratamento de água, né? Nossa água, o Brasil não tem sistema de recuperação de águas que são tratadas. Existem bastante cidades no país que têm tratamento de esgoto, por exemplo, mas essa água depois ela é retornada para o rio ou para cursos d'água. Nós não temos, por exemplo, reciclagem para ser aplicada em zonas que sofrem mais com falta de água, por exemplo, no semiárido. Então, acredito que isso aí para nós é um exemplo de tecnologia que nós vimos em Israel, né? Essa reciclagem de água que pode ser perfeitamente aplicada no Brasil. E passa pela necessidade de parcerias público-privadas para a estruturação de infraestrutura no país. Por isso que eu falo que eu acredito muito que nós estamos vivendo uma era determinante no que diz respeito ao agronegócio ser a mola propulsora da evolução do país. Imagine se nós tivéssemos, então, investimentos pesados nessa área, em todo o semiárido do país, né, na área da região Nordeste, que está muito próximo, no sentido de recuperação de águas de cidades, grandes cidades, para irrigação, né? Imagine quanto mais produtivo seria essa nossa região do país. Imagine se o nosso país aproveitar, né, toda essa evolução do agro para fazer infraestrutura de estrada, que já está sendo feito, mas vai precisar aumentar, né, os investimentos, para melhor escoamento da produção e, consequentemente, as cidades e sociedade, de uma forma geral, ela evolui muito, né? Perfeito, Perina, perfeito. Uma coisa que, antes de puxar outras perguntas, a gente vem conversando vários fatores técnicos aqui e tem uma situação que eu gostaria de perguntar para você. Como que hoje a Embrapa está cruzando todos esses dados? A gente falou de Israel, falou ali melhor uso da água. Você vê que é interessante que existem vários fatores que estão impactando na produtividade, custo, disponibilidade de água, produtividade, preço, valor, disponibilidade da terra, vários outros fatores. Isso é pensando em Israel. Pensando para a sua situação lá, que você fez 250 mil hectares de monitoramento de nematóides, análise de solo de nematóides, como que vocês estão cruzando os dados físico-químicos, pluviométricos, com o que compactação de solo, como que vocês estão cruzando todos esses dados? Vocês estão usando alguma ferramenta? E eu vou perguntar novamente, já tem algum resultado desse cruzamento de dados que você pode falar para a gente? Então, Péricles, a união de todos os dados que nós coletamos aqui, que a Embrapa também coleta, não só nesse trabalho, esse trabalho meu é um trabalho regional, né? Ela é feita basicamente por softwares de gerenciamento de dados. A gente disponibiliza todos esses dados para a nuvem e basicamente esses dados da minha pesquisa em particular, eles foram para um banco de dados e fazem parte do banco de dados da Embrapa territorial, para que no futuro a gente garanta que esses dados eles estão bem armazenados e salvos, né, com segurança. E ali dentro
eles podem ser utilizados tanto nessa pesquisa como outro que haja interesse para dados da natureza que nós coletamos. Agora, internamente na Embrapa, dividimos então a parte de fertilidade do solo que nós coletamos, a parte física do solo, com os especialistas da área, né? Então, esses dados, basicamente, eles são analisados individualmente através de softwares desenvolvidos pela Embrapa ou softwares de terceiros para análise geoestatística de dados, análise da parte de fertilidade física do solo e fazer as correlações cabíveis, né? Em termos do que nós temos de dados, complexo de dados, estamos prestes a fazer a publicação, então não posso falar em detalhes, mas coisas nós vemos que nós temos insights, podemos afirmar com toda certeza, com esse volume de dados, que apesar de ser grande, né, ele precisaria ser maior ainda para a gente concluir. Então, alguns tipos de dados, por exemplo, em nematóide, né, nós vimos indicativos de que há uma correlação de uma espécie de nematóide com a prática de calagem no solo. Então, uma calagem bem feita para a cultura do algodão, ela favorece ou desfavorece uma espécie ou outra, né? Para a gente comprovar isso, obviamente, precisa de um estudo agora mais aplicado a nível de campo, simulando essas áreas de calagem e a sua relação com a espécie de nematóide. Vimos, por exemplo, relações de habilidade, solos um pouco mais férteis, outros menos férteis, com alguma espécie de nematóide. Então, para comprovar, novamente, precisa aprofundar os estudos. Então, esses trabalhos assim, de diagnóstico, né, que nós fizemos, eles geram um grande volume, falei no início, que podem ser trabalhados para evidenciar algo muito palpável e concreto, né, com bastante precisão, ou para nortear as pesquisas. Então, foi exatamente pensando nisso que esse diagnóstico inicial foi feito, para nortear as pesquisas. E hoje a gente tem essas pesquisas muito bem norteadas, tentando ajudar o produtor a superar o problema com nematóides e as espécies mais problemáticas na região. Maravilha, Fabiano, maravilha. Eu acho que depois você tem que fazer um mapa para nós, Fabiano, aí pedir para a Embrapa Territorial lá, que faz aqueles trabalhos maravilhosos lá, já localizados, fazer um mapa. Nós temos um mapa, né? Nós temos um mapa de infestação de nematóide de todo o oeste da Bahia, hoje a gente tem, né? Mas assim, Lucia, por interesses econômicos estão envolvidos aí, né? Então seria muito pouco ético da nossa parte como Embrapa fazer um mapa e disponibilizar, porque aí, por mais criterioso que o mapa seja, fica fácil, né, em grandes áreas, você saber de quem que é a fazenda, né, de quem não é. Então, isso é um dado realmente bastante sigiloso que a gente acabou até abrindo mão da própria publicação, né, para não causar problema com os grandes grupos, os produtores que realmente foram os verdadeiros incentivadores da pesquisa. Essa pesquisa foi feita e financiada também através da ABAPA, uma parceria com a ABAPA. Então são os grandes produtores que realmente nos incentivaram e que precisam ter o serviço. Sim, verdade. Em grandes áreas aí fica fácil de diagnosticar, né, Fabiano? O mapa, assim, de distribuição, ele entrega bastante, né, onde está, onde não está, e então precisa ter bastante cautela com isso, né? Com certeza. Fabiano, Pérez te apresentou ali no início, você comentou um pouquinho, mas abriu um momento aí para você, conta um pouquinho do seu background aí para nós, desde quando você queira iniciar aí, conta a sua trajetória, a sua experiência profissional aí. Certo. Que de bacana no passado que você traz aí de experiência, o que te trouxe até aqui? Certo, então, eu sou uma pessoa assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, aos 13 anos de idade, comecei a trabalhar. Eu lembro muito bem que, pela natureza minha mesmo, eu queria trabalhar de qualquer forma. Na época eu peguei um anúncio de jornal e vi lá que estavam precisando de meninos de 14 anos, que era quando poderia ser registrado uma pessoa naquela época, 14 anos. Eu tinha 13 e peguei e falei, olha, mostrei pro meu pai, falei, eu vou ligar aqui. Ele falou, não, é 14 anos, você tem 13. Eu fui, liguei pro local, me ofereci e comecei a trabalhar naquele local, mesmo sem registro. Depois, ali eu fazia um trabalho auxiliar de serviços gerais. Era uma avicultura, né? E aí eu auxiliava em tudo ali e fui aprendendo, né, desde cedo, que eu queria muito
ser independente, ter uma independência financeira e também poder ajudar a minha família, né? De uma família de 7 pessoas, né? Eu tenho 4 irmãos, mais meu pai e minha mãe. Após isso, eu fui trabalhar em entregador de remédio, em farmácia, fiquei trabalhando um ano. E aos 15 anos de idade, já prestes a fazer a época colegial, era chamada, né? E eu fui para o colégio técnico em química. E aí eu comecei a iniciação científica, né, que é chamado, trabalhar como estagiário, né, de iniciação científica com pesquisas, né? Pesquisas, obviamente, bem básicas, lá na Exalc, começou de Piracicaba. Então, aos 15 anos, eu comecei a fazer esse estágio lá na Exalc, onde eu fiquei por 2 anos. Então, veja só, com 15 anos, né, mais ou menos, estou com 37, 22 anos atrás, foi quando eu comecei a trabalhar a primeira vez com pesquisa, né? E ali eu fiquei algum tempo, depois fui trabalhar, eu saí dali como técnico em química, fui trabalhar como técnico responsável de uma empresa. Essa empresa é uma empresa de fabricação de alimentos e trabalhar num ambiente onde você precisa ser produtivo, ser eficiente e gerar resultado rápido, né? Eu lembro que nesse curso técnico em química eu aprendi algumas técnicas de administração, né, do regime fordista. Como é que você controla o tempo das pessoas, de quanto que cada equipamento dentro do fica ligado para que você tenha mais eficiência, evitar parada, quebra. Eu lembro que eu levava o pedaleiro, até que eu fui crescendo dentro daquela empresa, eu fiquei 4 anos e tornei o encarregado geral lá. E eu percebi que o que faz a diferença é tornar as pessoas que estão ali mais eficientes. Aí eu já estava com 21 anos e nessa época eu fazia faculdade de química, né? Fazia química industrial, mas sempre gostei muito de agricultura. Larguei essa faculdade de química, prestei um vestibular, era Unesp e Lavras, né? Federal de Lavras, que eram as universidades que eu tinha escolhido, né? E passei em Lavras e passei na Unesp, fui em Lavras no meio do ano, em 2004. E lá fiz a graduação, né, em agronomia, fiz mestrado e fiz o doutorado. E dentro em Lavras, como eu sempre trabalhei, eu não entrava na minha cabeça a faculdade que era e nas horas vagas ficar na pública ou ficar assistindo televisão. Como eu era acostumado a trabalhar desde cedo, eu arrumei estágio na fitopatologia desde cedo, no segundo período de agronomia. E então lá eu comecei a trabalhar. O que mais me chamou naquele local, dentro daquele departamento, é que existia dentro da fitopatologia uma área chamada Laboratório de Microscopia Eletrônica. Foi ali que eu comecei a estudar mais a fundo o mundo da microbiologia, né? Então, trabalhando com doenças, os agentes etiológicos de doença, fungo, bactéria, vírus, nematóide, e é onde foi que eu me encontrei, né? Então eu trabalhei com microscopia eletrônica, que é um tipo de microscópio que, ao invés de usar ele usa elétrons para viabilizar a visualização de um micro-organismo, de uma pequena amostra. Então trabalhei com microscópio eletrônico, são feixes de elétrons que varrem uma amostra e você consegue aumento de 30.000 vezes. Então você consegue ver o interior de célula, que está acontecendo a nível celular com a interação entre o fungo e uma planta, por exemplo. O fungo que causa doença é a planta, né? Existe um outro microscópio, que eu fiquei ali 10 anos da minha vida, né? Desde a graduação até o doutorado, que é o microscópio eletrônico de transmissão. Então, consegue alterar, tem termos não de célula, mas subcelular. O que é subcelular? Organela. O que está acontecendo no núcleo da célula vegetal, na mitocôndria? Como que a célula vegetal responde ao ataque de um fungo. Então ali eu me identifiquei demais e foi quando desde o meu mestrado, eu fazer pós-graduação, eu quero ir para fora. Então eu construí essa minha pós-graduação com ênfase para poder ir para fora, para os Estados Unidos, que é onde eu queria fazer parte do meu doutorado. Então eu fui para técnicas ultraestruturais, ou seja, para entender melhor de doenças de planta, né, os patógenos com as plantas e como a gente pode usar essas técnicas para, de alguma forma, tornar as plantas mais resistentes. Então, eu trabalhei com essas técnicas em um tipo de microscopia muito moderna, né, que ainda hoje é uma microscopia que nos permite resultados muito aprofundados em relação à interação planta e patógeno, ou seja, doenças de planta, os causadores das doenças de plantas e a planta propriamente dita, atrelado à resistência das plantas.
Então foi quando eu comecei a trabalhar com a parte de resistência. Eu trabalhava lá com uma doença do milho, né? Uma doença muito importante lá nos Estados Unidos para o milho, que aqui no Brasil é conhecido como eumintos. E como a planta responde ao ataque da doença e quais genótipos, quais vários ou híbridos, o que você pode fazer para que um híbrido se torne mais resistente, para você potencializar aquela ação na célula da planta para ela ser mais resistente. Foi aonde comecei a trabalhar com a parte genética, controle genético de doenças, visando a resistência das plantas. E quando eu vim para a Embrapa, então eu vim para trabalhar justamente aqui no oeste da Bahia, junto ao programa de melhoramento do algodoeiro, visando a resistência do algodoeiro às doenças. E trabalho que eu faço ainda até hoje, né? Então eu dou suporte ao programa de melhoramento do algodoeiro da Embrapa, no que diz respeito a visando resistência das plantas de algodoeiro aos patógenos. Então nós trabalhamos com resistência genética a nematóides, né? Então isso eu desenvolvo até hoje, além desses trabalhos que eu falei para você aqui no oeste da Bahia, focando mais para nematóide, para essas doenças aéreas. Todo ano nós temos alguns locais, algumas fazendas aqui no oeste da Bahia, que nós avaliamos o grau de resistência de diferentes cultivares, linhagens, genótipos, para que a gente tentar gerar resistência aos principais problemas que a gente tem no algodão hoje. Nematóide, ramulária, agora mancha-alvo também, e assim por diante. Então é mais ou menos a minha trajetória, acho que eu consegui expor quase que total a trajetória profissional, né? Como eu vim parar aqui. Então eu vim basicamente para trabalhar dando suporte ao melhoramento do algodão dentro da Embrapa, e por isso que nós fazemos essas pesquisas que nós conversamos até agora. Legal, Fabiano. Muito, muito bonita a sua trajetória, viu, Fabiano? Bonito de ver, bonito de se ouvir. Acho que pouco disso acontece hoje. São épocas um pouco diferentes, né, Fabiano? Sim. O pessoal podia começar mais cedo, não tinha tanta pressão aí de Ministério do Trabalho e outras coisas, mas parabéns. Eu te conheço há algum tempo, mas não conhecia. Acho que é uma parte muito legal do podcast, é essa aqui, a gente fazer o background, contar a sua história aí. Muito bonita a sua história. Eu não sei se eu delonguei demais, mas enfim, Não, é isso aí, não tem problema. É isso aí mesmo. Não tem delongas, não. Acho que é inspiração para muita gente. Tem muita gente que está entrando na faculdade que ouve a gente, que sirva de inspiração para se tornar um grande pesquisador, um grande profissional no futuro. Perfeito, perfeito. A gente tem um público de estudantes bem grande aí. Com certeza. Todo mundo que está antenado nas inovações e tecnologia, o podcast de vocês é uma ferramenta excelente. Que legal. Obrigado. Pessoal, Lucian, tô aqui, já estamos com o tempo esgotado dessa segunda parte da gravação do nosso podcast. Queria, antes do Lucian entrar fazer um encerramento, Lucian, você tem mais alguma pergunta que você gostaria de falar para o Fabiano? Acho que de um modo geral, abrangendo aí um pouco a tecnologia de pesquisa e na área de agricultura aí, Fabiano, em poucos minutos aí, para a gente não estourar muito, o que você acha que vai ser o futuro aí, o que vai se destacar mais? Olha, eu acredito que essa tecnologia de imagem aérea, ela vai evoluir muito. Eu acho que se fosse para eleger uma das tecnologias, na realidade eu diria assim que o nosso futuro ele vai ser cada vez mais dependente, em termos de tecnologia, vai depender cada vez mais da nossa capacidade de interrelacionar, né? A agricultura ela é interdisciplinar, né? Tentar interrelacionar as áreas, mas a imagem aérea em si, como eu falei para vocês, tem um background de trabalho com imagens, né? Tudo isso daí que eu falei de microscopia eletrônica, microscopia com focal a laser, foi um trabalho muito intenso em termos de imagem. E a gente vê que existe um universo muito grande que ainda não é explorado, que talvez no futuro nós tenhamos condições de aplicar, né? Hoje a gente fala de NDVI, existem outros índices, né? Mas com certeza nós teremos evoluções aí dentro que eu acredito que essas tecnologias de imagem, elas vieram para ficar e vão evoluir muito ainda no futuro em termos de ter padrões estabelecidos com históricos que permitam a tomada de decisão rápida. Isso eu acredito que é um caminho sem volta, tá? E na parte de pesquisa,
eu acredito que o maior desafio nosso e o que vai avançar bastante, o avanço tecnológico na agricultura, ela vai passar por essas pesquisas que unem, né, as pesquisas interdisciplinares, que colocam tudo junto na tentativa de estudar e entender um pouco melhor os processos que acontecem, simplificando os complexos de acontecimentos que estão ali interligados e disponibilizando como ferramenta mais eficiente e ágeis para o produtor utilizar. Basicamente isso. Eu acho que a tomada de decisão, ela depende dessas criações de ferramentas, como a imagem aérea e como outras que eu acredito que vão, no futuro próximo, surgir, medições diretas do solo, da qualidade do solo, não só da parte de fertilidade, mas, como eu já falei, física e também biológica, que permita tomada de decisão muito rápida e ágil para o produtor. Isso tudo eu acho que vai contribuir bastante com um aumento ainda mais das tecnologias e a evolução da produtividade. Beleza, é isso aí. Concordo aí, acho que concordo em grau, número e gênero. Até quando o cara fala imagens, né? O cara fala, pô, que vai mais evoluir. Até recentemente... Você acha bom, né, Té? Não, brincadeiras à parte. Agora, só para um spoiler, né, Fabiano? Aquela empresa do Elon Musk, a SpaceX, ela vai mandar para o satélite em 2 viagens, acho que 12 ou 20, vai mandar para o espaço 12 ou 20 satélites com resoluções de 50 centímetros. Então, a gente tem hoje 3,5, 3 metros, isso de satélite, e basicamente dentro aí de 2 a 3 anos a gente vai ter imagens diárias a 50 centímetros de resolução. Então, perfeito. É realmente impressionante, né? A gente vai ter que o pessoal vai ter que começar a tomar cuidado para não começar a bater satélite em órbita. Verdade. Vai ter muito. E brincadeiras da parte é um grande risco. Mas estamos encerrando. Fabiano, quero agradecer a sua presença. Fizemos 2 partes do episódio. Ficou muito bom. Obrigado por toda a aula que você nos deu em parte de algodão, parte de irrigação, parte de água, parte de doenças. Foi realmente fantástico. E aí eu vou passar a palavra para você, Fabiano, e para você, Luciano, fazer aí os últimos agradecimentos e mensagens. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que vocês me proporcionaram de estar aqui, falar um pouco da nossa história, falar um pouco do nosso trabalho, e gostaria de finalizar dizendo que vocês estão realmente de parabéns por essa iniciativa. Então, eu gostaria de agradecer. Para mim é realmente uma grande honra e é uma satisfação enorme poder participar desse podcast de vocês, que, no meu ponto de vista, é uma excelente ferramenta e foi uma atitude muito interessante e inteligente de vocês de criar esse podcast. Então, você, Péricles, você, Luciano, e também o Marcos, que não está presente hoje, são de parabéns por essa iniciativa. Eu sou um ouvinte do podcast, vou passar a ouvir mais assiduamente do que ouço, porque realmente eu vejo que o trabalho de vocês é muito sério e muito importante. Está trazendo conhecimento para todo mundo no que diz respeito a inovação, pesquisa e tecnologias para o agro. Parabéns, realmente excelente iniciativa, é um prazer estar aqui. Ô Fabiano, obrigado, fico lisonjeado com suas palavras. A gente que tem a honra de receber uma pessoa aí do seu gabarito, que trouxe tanta informação, tanto conhecimento técnico, e não só técnico, né, mas acho que conhecimento de vida, experiência, gestão, de várias coisas que é difícil, né, Fabiano? Imagina você ter essa conversa com todas as pessoas que vão ouvir o podcast, ter todo esse tempo disponibilizado, né? Isso que é difícil, eu acho que é isso que me fascina cada vez mais no podcast, né? Pessoas que você não conhece, talvez nem vá conhecer, vão ouvir tudo isso que você contou aqui. Isso é realmente maravilhoso. Queria agradecer aí e dizer que fazemos parte da Rede Agrocast, a maior e a melhor rede de podcast do Brasil. Estamos ali, Pérez, me ajuda aí, em 13 agregadores de podcast, né? Nós estamos em 13, exato. 13 agregadores. Tem que aumentar, cara, tem que passar para 14. 13 não sei nem se a gente arranja mais, mas tá bom. Mais eu não gosto desse número aí, não. É isso. Spotify, Castbox, Deezer, Apple Podcast, você nos escuta em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, Bendito Agro, e lá no LinkedIn também, que se você mandou mensagem e não respondeu, foi o Pérez que não te respondeu, né, Pérez? Beleza? Eu tô respondendo todo mundo. Fala assim não, eu entro lá todo dia. E tem o e-mail também, pessoal. Fabiano, também brinquei que dizer que as portas estão
para você, para qualquer pesquisador, para todos os pesquisadores que quiserem vir aqui trazer uma mensagem. As portas estão abertas para a Embrapa, para a ABAPA, para a Fundação Bahia. Como a gente falou no início, a gente sempre gosta de falar, é uma zona livre para todo mundo. O nosso objetivo é levar esse conhecimento e levar um pouquinho do agro nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil também, viu, Fabiana? A gente tem ouvinte nos Países Baixos, no Sudão, Estados Unidos, Argentina, Alemanha e Itália, viu? Oh, parabéns. Muito bom. Por isso que é interessante esse tipo de ferramenta, né? Está disponível para a pessoa em qualquer local do mundo. Tenho certeza que é um sucesso e vai ser um sucesso ainda maior esse podcast de vocês. Parabéns pela iniciativa e também por manter ele no ar, né? Que dá trabalho, né? Dá trabalho. Até puxando esse gatilho, pedir a todos que estão nos ouvindo, compartilhem, nos ajude compartilhando, indicando, curtindo. Cara, a gente faz isso aqui para vocês, ouvintes. A gente quer que vocês tenham aí a melhor experiência, que aproveitem o máximo aí todo esse conhecimento. E não esquece de seguir lá e favoritar lá, isso é muito importante para nós lá na linha de pesquisa do crescimento lá. Quando vocês nos seguem, nos favoritam, isso vai aumentando e a gente consegue chegar mais fácil aí a vários lugares. Pessoal, obrigado, maravilhoso episódio de hoje, um abraço, até mais. E é isso aí, um obrigado a todos, tchau, tchau, até o próximo episódio. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.